Então, eu gostaria de chamar a Isa para nos falar sobre gerenciamento de estoque de hemocomponentes. Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Dr. Franklin, pelo convite. Tá. Vocês estão conseguindo ver a aula? Todo mundo de casa também, né? Então, boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre o gerenciamento do estoque de hemocomponentes. E para iniciar, eu trouxe uma breve apresentação dos hemocomponentes, onde eu vou mostrar as validades, temperaturas de armazenamento e temperatura de transporte. Lembrando sempre que a gente tem que manter os hemocomponentes dentro das temperaturas adequadas para manter as propriedades biológicas, certo? Então, concentrado de hemácia. A validade do concentrado de hemácia vai depender da solução aditiva de preservação das hemácias. Então, se for utilizado CPD, ACD, a validade da hemácia é de 21 dias. Se for utilizado CPDA1, a validade da hemácia é de 35 dias. E se for utilizado uma solução aditiva, no caso a gente utiliza o sagumanitol, a validade da hemácia é de 42 dias. A temperatura de armazenamento do concentrado de hemácia, ela deve variar entre 4 graus mais ou menos 2. Então, a variação entre 2 e 6 graus. Já a temperatura de transporte deve estar entre 1 e 10 graus. Lembrando que o tempo máximo de transporte do concentrado de hemácia é de até 24 horas. No caso do concentrado de plaqueta, a validade do concentrado de plaqueta depende do plastificante da bolsa de conservação, que pode variar entre 3 e 5 dias. A temperatura de armazenamento é 22 graus mais ou menos 2 graus, então tem essa variação de 20 a 24 graus, lembrando que ela deve ser armazenada sob agitação constante. A temperatura de armazenamento é entre 20 e 24 graus, e ela pode ficar até 24 horas sem a necessidade de agitação, contanto que seja na temperatura controlada, certo? No caso do plasma fresco congelado e do crio precipitado, eu vou apresentar junto, porque a validade é a mesma, a temperatura de transporte e armazenamento é o mesmo. Então, a validade do crio precipitado e do plasma fresco congelado vai depender da temperatura de armazenamento deles, podendo ser armazenado em uma temperatura igual ou inferior a menos 20 graus, e aí a validade é de 12 meses, ou eu posso armazenar em uma temperatura igual e inferior a menos 30 graus, e aí a validade é de 24 meses. Então, temperatura de armazenamento inferior ou igual a menos 20 graus, ou inferior ou igual a menos 30 graus. E a temperatura de transporte é manter congelado. Como é que eu verifico isso? Quando eu recebo o hemocomponente, eu vou fazer a inspeção visual. Então, eu vou verificar se ele está totalmente congelado, certo? E agora a gente já conhece os hemocomponentes, já sabe as validades, temperatura de transporte, temperatura de armazenamento, e vamos começar a falar um pouco sobre o gerenciamento. Então, quando eu penso em gerenciamento, eu penso em um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o que é coletado e o que é descartado. Um equilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Já pensou, eu posso ter muitas bolsas coletadas, mas eu não tenho noção do que eu preciso. E aí eu vou ter muita bolsa descartada, né? Lembrando que cada hemocomponente é fruto da doação voluntária de alguém, né? É um ato altruísta. E eu não posso tratar de qualquer forma, tá? Além disso, cada descarte também gera custo. Só que eu também não posso levar o descarte ao pé da letra e vir a faltar hemocomponente para alguém que precisa, já que o nosso objetivo principal é atender todos os pacientes que necessitam. E aí está aí a importância de um gerenciamento adequado. Eu trouxe esse texto do Guia de Gerenciamento de Estoque e Hemocomponente,
que vocês vão ver várias vezes durante a apresentação. E ele fala que um gerenciamento eficiente do estoque é primordial para que os hemocentros sempre tenham disponíveis hemocomponentes que assegurem o atendimento à população. Então, a gente tem que assegurar que todo paciente que necessite tenha o hemocomponente, certo? E existe uma fórmula mágica para isso? O número mágico não existe, né? Então, eu pesquisei muito, até quando eu fui fazer meu TCC da pós, que eu fiz sobre gerenciamento de estoque, e realmente não existe uma fórmula mágica. Mas, com o tempo e trabalho de muitas pessoas, eu consegui, assim, verificar algumas práticas que são recomendadas para que a gente consiga ter um gerenciamento, né, mais eficiente. E eu vou citar essas práticas ao longo da apresentação. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi o estoque mínimo, tá? E o que seria o estoque mínimo, né? Eu trouxe a definição do Guia de Gerenciamento de Estoque em Situações de Emergência do Ministério da Saúde, 2015, onde ele fala que o estoque mínimo, ele também pode ser conhecido como estoque de segurança. É a quantidade mínima que deve existir no estoque. Ela se destina a cobrir os atrasos de reposição por parte dos fornecedores e tem finalidade de garantir que o produto não irá faltar, tá? E aí, como é que a gente vai saber qual é o estoque mínimo que eu preciso? Para se acontecer algo, né, uma coisa não inesperada, meu paciente vai precisar e não vai faltar. E aí, esse mesmo guia, ele traz um cálculo, lembrando que esse cálculo é para situações de emergência, tá? E aí, realmente, aí você tem que visualizar o que se adequa melhor à sua realidade. E aí, como que eu faço esse cálculo? Eu tenho que contabilizar tudo que foi fornecido nos últimos 6 meses, lembrando que ele orienta que seja feito semestralmente. Então, verifico tudo que foi fornecido nos últimos 6 meses. Ele pede para excluir tudo que foi fornecido os fins de semana e feriados. Então, tudo que foi fornecido nos últimos 6 meses em dias úteis, certo? E aí, depois que eu tiver o compilado de tudo, aqui no EMOSSE, né, e na orientação dele mesmo, ele pede para separar por hemocomponente, e no caso do concentrado de hemácia, separar por ABO e RH. Então, por exemplo, eu tenho tudo que foi fornecido nos últimos 6 meses de A positivo. Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 180. Eu vou ter o número, né, o meu estoque de 1 dia, tá? Só que ele orienta que o mínimo para ter, que a segurança que eu tenho que ter no meu estoque é pelo menos 3 dias. Então, eu multiplico por 3, tá? E está aí o valor do estoque mínimo, tá? Conforme o Guia Nacional de Gerenciamento de Estoque de Hemocomponentes. Eu trouxe o exemplo do nosso de concentrado de hemácia, só para a gente ter uma noção. Então, para 3 dias, a gente precisa de 145 A positivo, tá? E esse é um compilado de um dos nossos estoques, que eu vou mostrar posteriormente, tá? Além disso, o guia também traz os parâmetros do que é crítico, né, do que é mínimo, do que é adequado e do que é seguro, tá? Então, ele diz que o estoque crítico é um estoque inferior a 3 dias. Estoque mínimo, 3 dias. Estoque adequado, de 4 a 7 dias. E um estoque seguro, de 8 a 10 dias, tá? Lembrando que esses parâmetros é referente ao Guia Nacional em situações de emergência. E agora, a gente já sabe como é que faz o estoque mínimo, né? E eu vou fazer o que com isso? Vou botar ele na gaveta, eu vou monitorar, né? Então, outra prática recomendada é monitorar. Eu sei o que eu preciso no mínimo, eu estou vendo o que eu tenho, e eu vou ver o que é que eu faço com isso. E como que eu monitoro? Né? Então, a gente tem várias formas de monitorar, e eu vou mostrar algumas que a gente utiliza aqui no EMOSSE. Está um pouco pequeno, tipo, menor do que eu esperava. Mas, gente, esse é o compilado do estoque da hemorragia estadual. Tem todo o estoque mínimo por hemocomponente, tá? Por ABO e RH no CH, por quantidade na plaqueta, por ABO no plasma e crio. Tá? Lembrando que o EMOSSE
a hemorrede estadual é composta pelo Hemocentro Coordenador, o Hemocicrato, Sobral, Quixadá, Iguatu e o Hemonúcleo de Juazeiro. Tá? Então, todos os dias, cada distribuição de cada hemocentro da hemorrede estadual faz o seu estoque e alimenta essa planilha. E essa planilha faz o compilado de quantos dias de estoque a gente tem em cada local, por ABO, e a gente consegue ter uma noção geral, até porque quando é necessário, a gente gerencia de um local para outro, porque a nossa observação de gerenciamento é estadual, certo? É o estoque do da hemorrede estadual, ok? Então, todos os dias é feito esse estoque. Também é feito o estoque da distribuição central. Então, por exemplo, esse é a tabela base que a gente da distribuição preenche todos os dias pela manhã, tá? A gente tira esses dados do nosso sistema, lembrando que a gente tira do sistema e confia. Por quê? Porque a gente faz uma conferência semanal. Se o que tem no sistema é o que eu tenho em estoque, certo? E aí a gente compila concentrado de hemácia por ABO e RH, plaqueta, a gente faz um cálculo do que tem por dia, certo? E aí faz a soma total, plasma e crio. Lembrando que plasma e crio é o que a gente tem no estoque de Fortaleza, tanto que está na distribuição quanto que está no processamento liberado, tá? Além disso, tem o monitoramento das plaquetas. Doutor Franklin, doutora Cláudia conhecem muito bem, né? Esse monitoramento ele é feito a cada minuto, não é diário. Esses que eu passei anteriormente, ele é diário, é uma vez por dia. Esse não, ele é online. Saiu uma plaqueta, a gente atualiza e atualiza o estoque. Que aqui a gente consegue ter uma noção do que tem por dia, o ABO, o que é a alíquota. Então, facilita a vida das meninas da distribuição, né? Facilita a vida do gestor e facilita a vida dos médicos que têm uma noção do que realmente, né, a gente tem em estoque do que vai ser liberado. Além disso, a gente também tem as alíquotas de plasma, em que toda vida a gente faz o compilado de tudo que a gente tem por volume, alimenta essa planilha, e a Josi, a Sâmia, lá do processamento, já verifica o que é que tem que produzir para repor. Lembrando que a gente fica com estoque de alíquota de plasma em todas as agências que tem, né, que transfundem RNs. Outra planilha de monitoramento de estoque são as planilhas de monitoramento e solicitação de estoque das agências transfusionais. A gente tem o estoque ideal por ABO e fenotipagem de algumas agências, e aí elas alimentam o que tem no estoque, e aí já aparece nessa planilha do meio o que a distribuição tem que enviar para repor o estoque delas. Também é uma forma de monitorar. Além do monitoramento da plaqueta, que é feito de manhã naquela planilha inicial, que é acompanhado durante todo o dia naquela segunda planilha, depois que sai a produção dos nossos processamentos, do que foi coletado no dia anterior, a gente faz um compilado também de tudo que tem em estoque, o que tem em processamento, e a partir daí é definido um gerenciamento, certo? Então, todo dia a gente faz isso, a gente vê com o Dr. Franklin, e aí a gente faz o gerenciamento de tudo e envia plaquetas irradiadas para que todos os hemocentros também fiquem com plaquetas irradiadas para os pacientes que necessitam. Essa também é uma planilha de monitoramento de estoque que é enviada todo dia. Ela já tem um compilado geral, certo? Por quantidade geral. E aí eu vou mostrar ela mais específico nos slides da frente. Então, a gente já sabe como fazer o estoque mínimo, que eu tenho que ter no mínimo. A gente já sabe como monitorar isso. Agora, a gente vai ter que saber como alertar. Quando é que eu vou alertar? Quando é que vai ser o momento que eu vou ter que entrar em contato com a captação, com a direção ou com os gestores? E aí,
a gente tem alguns métodos para isso também. Então, não tem um número mágico, né? Realmente depende da quantidade de hemocomponente, do hemocomponente em si. Nesse caso, eu trouxe um exemplo, que a gente está vendo que tem o O negativo com 8,2 dias de estoque. Mas, Isa, você falou que 8 dias de estoque é seguro, né? Só que o O negativo, ele é um hemocomponente muito utilizado, né, principalmente em situações de emergência. Então, quando tem alguma emergência, ele cai muito rápido. Então, se ele começou a cair, automaticamente essa planilha já vai mudar a cor. Eu não sei se acende aqui. Tá vendo que os outros estão com verde e ele está com amarelo. Não é crítico, né? Então não precisa, né? Todo mundo enlouquecer, mas a gente tem que ficar de olho, né? Porque pode ser que ele vá caindo, 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 e se a gente não cuidar, pode ser que falte, né? Então aqui ele já dá uma sinalização que quando ele chegar em 7 dias, a gente já vai ter que tomar algumas decisões, a captação já vai ter que, né, intensificar a coleta do O negativo, tá certo? Mas a mensagem principal aqui, ó, é observar. Então, a gente vai olhar para o negativo com mais cuidado, tá? Então, isso aqui é um alerta. Outro sistema de alerta que a gente utiliza também na planilha é de cor. Ó, eu tô com estoque de plaqueta baixo. Isso não quer dizer que eu não tenho plaqueta. Posso ter plaqueta aguardando a liberação, né? Mas eu vou ter que ter cuidado para olhar aqui. Então, normalmente, isso aqui já chama a atenção. E aí a gente vai, ó, aí a Nájila já entra em ação, uma captação já entra em ação, olha, tem plaqueta para ser liberado, realmente está crítico. A gente intensifica a coleta de aferes, então isso já é um alerta para que todos comecem a olhar direcionado para as plaquetas, certo? Além desse sistema de alerta, tem outros que é visual, né? Então, por exemplo, se tem um CH, às vezes eu estou com estoque de O positivo, maravilhoso, né? 9 dias de O positivo, só que eu tenho um paciente que está transfundindo muito. Ele é O positivo, ser pequeno, ah, ser pequeno é grande Kel. No caso, ou então, mais difícil, ser grande é pequeno e Kel, certo? Que já tem um estoque um pouco mais baixo, que é mais difícil na população, e aí ele transfunde, 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 e eu fico com pouquíssimas bolsas, ser grande é pequeno e Kel. E ele continua internado e continua transfundindo. Aí o que é que a gente faz? A gente alerta a captação. Olha, eu estou com um paciente internado, vou mandar uma lista de doadores que é O positivo, ser grande é pequeno e Kel. Por favor, intensifica a coleta para repor o estoque para que ele não venha precisar e eu não tenha como atender. Além disso, a gente lembra que a gente trabalha a nível de hemorragia estadual. Então, às vezes eu estou precisando, mas eu tenho o Crato que está com estoque confortável. E aí a gente consegue remanejar de um local para o outro também, certo? A gente faz a mesma coisa com plaqueta, né? Então, por exemplo, eu não tenho plaqueta RH negativo, ou então eu tenho só uma, e eu tenho um paciente que está internado, que está transfundindo. Aí a gente já fica de olho e já entra em contato com a captação. Olha, o estoque está bom, porém eu estou com O negativo, né? Sem plaqueta O negativo, só com uma. Aí a gente já entra em contato e a captação já vai captar aquele doador de plaquetas O negativo, certo? Além disso, a gente também alerta quanto ao CRIO, principalmente a comunicação, distribuição, processamento. O estoque de CRIO caiu consideravelmente, a Josi já olha e já começa a produzir mais CRIO para repor o estoque. Então, esses são os sistemas de alerta que a gente utiliza. Além disso, a gente tem que otimizar o uso dos hemocomponentes, né? Eu sei o estoque mínimo, eu monitoro, né? Eu alerto quando falta, mas eu tenho que otimizar o que eu tenho. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu posso otimizar o uso dos hemocomponentes? E aí, uma das coisas que eu trouxe foi o PBM, né? Que é o manejo adequado do sangue.
que ele visa otimizar o uso, né, do sangue, produto sanguíneo, minimizando as necessidades de transfusão e melhorando os resultados clínicos dos pacientes. E evitando riscos, né, minimizando os riscos, que cada transfusão é um risco. Então, já tem isso bem implementado. Tem o plantão médico, né, que funciona 24 horas por dia, que tem um hemoterapeuta de plantão. Então, um médico de qualquer local do estado, se tiver dúvida, ele liga, né, para o plantão e o plantão orienta a melhor forma possível de conduzir aquele caso. Então, é uma forma de otimizar também o uso dos hemocomponentes e, principalmente, né, diminuir os riscos de vida do paciente. Além disso, a gente também otimiza, priorizando o uso dos hemocomponentes mais próximos ao vencimento primeiro. Então, as nossas conservadoras, elas são organizadas de forma que o que está mais próximo ao vencimento está na frente. O que vai para estoque, para reserva, aí vai com a validade maior. Além disso, a gente remaneja tudo que está mais próximo ao vencimento para os hospitais que têm o maior número de transfusão. Então, tem alguns hospitais que transfundem mais de 1.500 bolsas por mês. A gente remaneja os hemocomponentes para lá. Que mais? Além disso, a gente também remaneja dentro da hemorrede, o que está mais próximo ao vencimento. Então, aqui em Fortaleza, eu já estou com bolsas que são mais novas, e tem o Crato, Sobral, Quixadá, que está com mais bolsas próximas ao vencimento. Como aqui a gente que transfunde mais, a gente traz tudo para otimizar o uso, certo? Lembrando que a gente olha para o nosso estoque como um todo, como hemorrede estadual. E outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente tem que ter ciência, é um plano de contingência, né? O que é que eu faço, né? Eu tenho que ter ações para lidar com eventos inesperados. Eu não posso achar que tudo vai ser maravilhoso e vai dar certo, porque às vezes não dá. Quem aqui ia adivinhar que ia vir uma pandemia, né? Que foi tão difícil, principalmente no início. Então, a gente tem que, né, delimitar algumas ações para saber lidar com isso e que para principalmente não vir a faltar hemocomponente para o paciente que precisa. E aí eu trouxe algumas ações que vieram, né, que a gente intensificou no período da pandemia, que foi o remanejamento de hemocomponentes dentro da hemorrede, que foi isso que a gente falou. No tempo da pandemia, né, o Covid chegou primeiro na capital, então a gente teve um impacto muito grande nas coletas da capital, e aí diminuiu drasticamente nossos estoques, mas como não tinha chegado no interior tão forte ainda, a gente conseguiu remanejar de lá para cá. Quando chegou lá, que foi impactar nas coletas, a gente já tinha se organizado, e aí a gente conseguiu ajudar os hemocentros, né, a hemorrede estadual, certo? Além disso, também foi intensificado a questão da liberação das plaquetas 100% pelo hemoterapeuta de plantão. Todas as solicitações de plaqueta do Estado foram passadas pelo médico e avaliado realmente a necessidade. Foi intensificado a captação de doadores, foram novas parcerias, a Nájila está aqui com a gente, e também foi intensificada a questão do Hemovida, né? O Hemovida é um sistema do Ministério da Saúde, que é um programa de contingência do sangue. Então, todos os hemocentros do país alimentam com o seu estoque, e se tiver um estoque excedente, eles também alimentam no Hemovida. E o Ministério, ele viabiliza o transporte, certo? Ele organiza com a transportadora e aí remaneja de um hemocentro para o outro. Então, esse realmente a gente não precisou, mas a gente ajudou muita gente que precisava. E eu trouxe para finalizar alguns dos nossos indicadores. O Dr. Franklin pediu para eu colocar 2022, 2023. E esse é o índice de monitoramento de estoque de hemácia do ano de 2022. A nossa meta era manter um estoque entre 7 e 14 dias. A gente conseguiu
o ano inteiro de 2022 e vem mantendo em 2023, certo? Isso também é muito importante, porque assim, nenhum paciente necessitou de transfusão, tanto 2022, 2023, ou no tempo da pandemia, que a gente não conseguisse atender, certo? Além disso, eu também trouxe o prazo médio de estoque de concentrados de plaqueta, lembrando que da hemorreide, certo? Da hemorreide estadual do Ceará, a gente tem como meta manter 2 a 4 dias de plaqueta, lembrando que a validade da plaqueta é até 5 dias, e aí a gente conseguiu manter uma média, né, entre os 2 e 4 dias dentro da meta, e vem conseguindo manter também no ano de 2023. Gente, é isso. Gostaria de agradecer. E eu trouxe só uma frase. Normalmente eu coloco frase de mudança nas minhas apresentações. Só que eu estava fazendo um curso de gestão esses dias, e aí eu vi essa frase desse economista, e eu gostei bastante. Então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Então, é isso. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui. Obrigada. Boa tarde a todos novamente. Gostaria de agradecer novamente a excelente apresentação da enfermeira Isaquiele, da nossa coordenadora da distribuição, e queria abrir aqui primeiro para a plateia, né, se alguém quiser também fazer alguma pergunta no chat, eu estou aqui com o chat aberto, né, para a Isa, se alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta. Nós estamos aqui com a Cláudia, médica do sobreaviso de hematologia e hemoterapia, né, do HEMOCE, né, com a Nájila, coordenadora da captação, também, né, com algumas pessoas aqui presentes, a doutora Luciana, diretora-geral do HEMOCE, e queria abrir para né, a plateia ou para a pergunta no chat, se alguém gostaria de fazer algum comentário. Não. Só um instante, a Nájila vai falar conosco. Somente uma consideração, né, é que a gente hoje consegue ter um olhar para o estoque, depois que a gente conseguiu colocar aquela sinalização, né, uma lanterna, que eu costumo até falar para a equipe, gente, ó, a gente tem que prestar atenção nessa lanterna, quando ela está verdinha, quando ela está amarela, quando ela está vermelha, e lá tem todas as ações que a captação pode já começar a atuar previamente, sem que a gente deixe que esse estoque tenha uma queda mais brusca, né? Então, por exemplo, quando ele está o amarelinho, né, já pede para a gente mandar e-mail, já pede para a gente intensificar a convocação. Quando está vermelho, estou falando das hemácias, né? No caso, quando ele está vermelho, como a gente está agora com o O negativo, a gente já entrou com outras ações, né? Então, assim, eu acho que essa mudança, esse parâmetro de olhar para o estoque dessa forma, vem nos ajudando a esses resultados que você mostrou, né, que desde 2022 a gente vem conseguindo manter uma estabilidade do nosso estoque, né, principalmente, assim, dos tipos, né, que tem um percentual menor, e a plaqueta, que é, digamos assim, ainda é uma, digamos, um desafio para todos nós, assim como o HLA, eu realmente ainda sinto falta, né, de uma sinalização ainda maior, porque você apresentou ali, né, aquele vermelhinho lá. Mas eu acho que se a gente tivesse uma outra forma, não sei, de chamar mais atenção, às vezes eu fico muito insegura, às vezes, eu não tenho ainda essa segurança que eu tenho com relação ao sangue. Eu sei que a plaqueta é uma coisa que tem uma validade menor, é uma coisa que é muito variável, né? Mas talvez a gente conseguisse ter uma sinalização, assim, a gente está tentando, né, Frank, ter esse estudo que o Frank colocou agora está muito interessante, porque a gente conversa com toda a hemorrede, faz, assim, um cálculo, né, em cima da previsão das doações, né, e a gente tem conseguido, ontem, por exemplo, eu era 400, a gente conseguiu 444, se eu não me engano, hoje é para ter 300, aí eu já estou acompanhando. Mas com relação à plaqueta, eu ainda sinto acho que talvez se a gente conseguisse, talvez ter essa sinalização como a gente hoje conseguiu fazer com a hemácia, ela está tão redondinha que todo mundo consegue entender. Mas com relação à plaqueta, eu ainda tenho essa carência ainda, né?
essa talvez eu não sei, talvez eu acho que ainda estamos procurando ainda o fio da meada, né, Frank? Quer comentar alguma coisa? Difícil a questão da plaqueta. Estão me ouvindo? Não? Estão ouvindo? Ah, pronto. Por conta da validade, né? Então, assim, quando a gente olha para a plaqueta, eu sempre olho para a plaqueta, eu nunca olho só para o que está liberado. Eu olho para a coleta de ontem, eu olho para a produção, eu olho para a coleta de hoje, e aí a gente consegue realmente ter uma noção um pouco melhor de como vai ser. E aí talvez a gente possa, né, pensar o que, que a gente pode fazer quanto a isso. Como um todo, né? Para todo mundo também, porque aqui em Fortaleza eu sempre chego perto da Isa, né? Isa, e aí, Isa, eu me desespero um pouco, aí vou conversar com ela, falo com o Frank todo dia, a gente mantém o que a gente se organizou, mas até para morrer de mesmo, né? Hoje a gente já fez mudanças, né? Luciana, diretora-geral do EMON, você vai falar um pouco conosco. Oi, boa tarde. Quando a gente fez porque a gente só olhava o número de dias, né? E aí a gente não tinha a sinalização, como você falou, de ações a serem tomadas. Então, a gente sempre tomava as ações assim, hoje eu tomo, amanhã eu estou mais tranquila. Então, não era uma coisa tão estabelecida como quando a gente fez essa experiência de escolher quais são os grupos críticos, né? Quais são os grupos que a gente não pode não estar muito bem e estabelecer com grande folga, né? Porque eu sei que eu tenho que ter 3 dias. A gente já pretende ter 7, né? Mas aí o que foi que a gente definiu? Quando chegar abaixo de 9, então eu já estou chegando perto, então eu já tenho o amarelo, para dizer assim, ó, começa a prestar atenção aqui. E o vermelho é abaixo de 7, que em outras situações a gente não consideraria vermelho, porque ainda não está abaixo de, não é crítico ainda. Mas para nós é uma coisa que eu já tenho que começar a trabalhar para eu subir, porque o meu objetivo é manter em 7. E aí a gente tinha definido 330 doadores, né, por dia. Aí a gente começou a ver que isso estava puxando para cima, baixamos para 300, começamos deixando o amarelo em 10, agora o amarelo está em 9. Se ainda estiver muito sensível, o amarelo pode ficar em 8, porque o importante da sinalização é que todo mundo consegue visualizar do mesmo jeito. A plaqueta é um pouquinho diferente, né? Mas a gente poderia se propor a fazer uma experiência, né? Entender, porque você tem que olhar o que é que eu tenho vencendo hoje, o que é que eu tenho vencendo amanhã, quantas eu tenho vencendo, quantas eu preciso vencendo hoje, quantas eu preciso vencendo amanhã, para eu poder dizer que eu estou com problema para eu convocar amanhã para depois de amanhã. Talvez fosse essa a lógica. E aí a gente podia criar um painel para a plaqueta. A gente podia, além daqueles 4 grupos ali, a gente podia botar uma coluna para a plaqueta e definir esse ponto de corte para, se tiver abaixo de tanto, ficar amarelo, ficar vermelho, para a gente entender que, nesse caso, eu vou convocar a plaqueta por aférese. Porque o problema da plaqueta é que foi também uma coisa, eu não sei se eu perdi o começo da apresentação, mas eu não sei se você falou que a gente ficava perseguindo a estabilidade do estoque de plaqueta, e aí haja coleta, e aí você tinha hemácia demais. Então, a gente tem que achar não que tenha sido um problema, mas como a gente estava medindo, né, como o Demi diz, né, você estava vendo, medindo, a gente começou a ver que realmente isso, quando o estoque de plaqueta está muito ruim, você só coletar sangue total faz com que a hemácia fique. Então, a gente teria que ver, mas a gente podia ver o que é que eu preciso vencendo hoje, o que é que eu preciso vencendo amanhã, a partir de quanto vencendo amanhã é problemático, para eu poder coletar a plaqueta por aféres amanhã. Aí, eu não tenho essa sensibilidade tão grande, porque eu não estou muito no dia a dia, mas vocês podem entender que número é esse que a gente faz. Aí a gente monta mais uma coluna ali, né? E aí, só para vocês que não estavam aqui, quando a gente começou a fazer isso, acho que só a Nájila que estava aqui nessa época,
o estoque era tem pouco, aí, meu Deus, então, assim, a primeira experiência que a gente fez, que foi esse e-mail, né, que começou a ser divulgado para todo mundo, foi tão interessante que a gente saiu de uma situação de vez em quando entrar no estado de emergência, porque acontecia, não uma emergência de dizer não tem, mas de ficar tendo que ir para a televisão, chamar doador e etc., como outros serviços fazem, só com esse e-mail. Porque aí todo mundo começou a ter a informação no mesmo tempo e a mesma informação. Isso é muito importante. Era uma informação... Já está cortando minha palavra? Era uma informação clara, que todo mundo recebia no mesmo tempo, e era tão claro que não era eu interpreto isso, você interpreta aquilo. Era um número que todo mundo entendia do mesmo jeito, no mesmo tempo, e todos os envolvidos. Então, isso fazia com que as decisões ficassem mais fáceis, porque tinha uma competição entre a captação e a coleta, tem que botar a coleta externa, não tem, a diretoria se metia, então era uma coisa assim que às vezes tinha ruído, e depois desse e-mail a gente parou de ter esse ruído, e chegou na situação que a gente chegou agora, de tanta conforto, né? É isso. Eu gostaria com menos doador, né? Esse estoque aí com menos doação. Eu gostaria de aproveitar a presença da doutora Luciana e da Nájila, né, que são as pessoas mais experientes aqui no auditório em relação à hemoterapia aqui do Hemoce. Eu queria que vocês duas dissessem de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, quais foram as mudanças que vocês apontariam para que a gente, o Hemoce, né, a hemorragia estadual, para que o Hemoce saísse de uma situação onde a gente estava preocupado com o estoque de hemácias, agora a gente já está preocupado com o estoque de plaquetas, já numa estabilização, né, mas ainda com preocupação, né, e agora já preocupado com fenótipos específicos, com plaquetas coletadas HLA, né, específicas, né, assim, quais foram os marcos que o Hemoce colocou nesses 10, 15 anos que vocês visualizam, né, nessa estrada de vocês. Eu queria iniciar dizer assim, um dos grandes marcos que eu presenciei, né, foi a estruturação do plantão de hemoterapia, né, do Hemoce, e consegue conversar com o médico, conversar com a assistência, naqueles casos onde o médico pede 2 concentrados de hemácia, ou quando pede transfusão com hemoglobina acima de 7, então a gente tem um médico para conversar com esse médico e discutir a situação do paciente. A gente não proíbe, a gente orienta, a gente dá uma orientação e tenta avaliar o caso para saber se realmente essa indicação ela é válida. Então, eu queria deixar como um dos marcos nesses 10, 15 anos a estruturação do plantão de hematologia e hemoterapia na manutenção desse estoque, reforçando que essa estruturação se deu-se, né, graças à doutora Denise Bundeta, né, que foi uma das grandes assistentes da estruturação desse sobreaviso de hemoterapia e hematologia que agora para todo o estado do Ceará. Queria ouvir a opinião de vocês, né, nesses anos todos, nesses últimos anos, o que vocês veem como marcos. Queria a Nájila falar uma vez, a Luciana falar outra vez. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito, né, o nosso crescimento foi a promoção da doação voluntária altruísta, a gente realmente abandonar aquela prática hospitalar, a gente começar a acreditar que isso era possível, e a gente está aí para mostrar para o Brasil que é uma realidade, é possível, né? A gente conseguiu realmente fazer com que as pessoas saiam de casa com um único objetivo, que é ajudar, mesmo sem conhecer, né? Então, cada vez mais a gente percebe que isso é uma cultura que não foi do dia para a noite, né? Mas a gente ainda muito a se fazer, lógico, né? Porque tem um privado aí, né? Que ainda alimenta isso, mas foi um avanço. Eu acho que também a questão da gente passar a olhar para a hemorrhoide como o estoque, como hemorrhoide, né? Eu acho que isso foi um fator muito importante. E uma coisa que também que eu trago na minha memória, gente, foi, eu me lembro bem que nos assustou muito quando veio a Copa das Confederações, que logo em seguida a gente ia passar por uma Copa, que a gente ia sediar aqui em Fortaleza, né, alguns jogos. E aí, a partir desse momento, eu não sei se a doutora Luciana, talvez, não sei se tenha sido antes, mas na minha memória, foi a partir daí que a gente começou a olhar o nosso estoque e ter um gerenciamento em cima desse estoque, porque, como ela falou muito bem, a gente olhava para o estoque, mas a gente olhava assim,
abre a geladeira, tá um desespero, vão para a TV, e a partir, eu acho que da Copa das Confederações, quando o Ministério pediu um plano de contingência, a gente começou realmente assim, não, peraí, vamos começar a se organizar, e a gente vai olhar para esse estoque de uma outra forma, e a gente implementou uma coisa muito importante, que hoje é o gerenciamento do estoque, que isso realmente é uma lanterna, é uma bússola, e nos ajuda em todas as ações de captação e de comunicação do EMOS, né? Eu acho que a minha contribuição, assim, que eu consigo detectar, acho que, não sei se a doutora Luciana, acho que ela tem algo a acrescentar mais, com certeza. Uma coisa que eu acho interessante é que ninguém ensinou a gente a fazer isso. Eu nunca vi, eu acho que nenhum de nós nunca viu o gerenciamento do estoque ser feito desse jeito. E, assim, na minha cabeça, o que foi um divisor de águas foi a gente começar a ver, tentar enxergar o problema antes que ele aparecesse. Então, assim, a gente saber quantas bolsas a gente precisava, quantas bolsas de cada grupo. A gente se preocupar também em saber dentro da agência como é que está, porque tinha situações que, por exemplo, tinha agência que não pedia B, não pedia AB, não pedia B negativo, porque, então, se chegasse um paciente B negativo, que nunca chega, no dia que chegava era O que recebia. E aí o O ia embora. Então, a gente começou também a ter esse trabalho, né, de dizer, não, você tem que ter B negativo, você tem que ter AB negativo, porque a gente ficava com um estoque bom aqui, e o estoque de O indo embora, porque na agência só tinha O negativo, ou outro grupo. Então, assim, entender essa integração do estoque com a hemorrede, a gente mudar, virar esse botão, e cada um ser autossuficiente isoladamente. Não, nós somos um Estado, nós somos uma rede, você colhe e manda para mim, se eu não preciso. Então, isso foi muito importante. E também entender esse estoque descentralizado na agência, que acho que a gente, devagarinho, a gente foi começando a tomar conta dele, né? Então, as ligações que a Verônica faz para saber o que é que está vencendo, bater muito nessa tecla de não deixar vencer. Então, a gente começou a tomar conta de cada bolsa, como se aquela bolsa fosse realmente, como se não. Ela né? A gente deixou de ver assim, as bolsas, não, é aquela bolsa que não pode vencer, que foi doada voluntariamente, que precisa ser. Então, a gente foi uma série de medidas, mas acho que a proatividade, a integração e a objetividade. Na medicina, a gente sabe quanto precisa, isso foi sendo atualizado, né? Então, a cada 180 dias a gente faz isso. Foi uma coisa que os primeiros cálculos foram difíceis de fazer, mas agora a gente faz os cálculos todos. Então, assim, essa medida, ter o número, ter essa disseminação e ter todo mundo voltado para que a gente não tenha o problema, evitar que o problema aconteça. Eu acho que mas o e-mail, para mim, foi um marco muito importante, né? Depois, essa integração do estoque, né? E essa disseminação da informação através dos indicadores. Não era uma coisa que a gente fazia, nem uma coisa que a gente acreditava que um dia fosse fazer, né? E aí, de repente, a gente conseguiu estar fazendo e estar tendo o resultado que a gente teve. E poder também ter esse estoque com menos doação, né? Que era isso porque a gente tem menos doação ao longo do tempo. E aí a gente inverteu o problema, né? Ao invés de eu querer muito doador, como é que eu digo, como é que eu me comunico com a sociedade dizendo, não vem doar agora, né? Vamos ser mais. Que é um problema. Tudo tem problema, né? Então a gente meio que inverteu o problema da captação, né? Controlar o ímpeto de doação e não somente estimular os doadores, né? É isso. É o dilema do século XXI. Alguém gostaria mais de comentar alguma coisa? Doutora Fernanda, dona doutora Suzão. Boa tarde, vocês me escutam? Vocês me escutam? Josi está escutando? Oi, vocês me escutam? Estamos escutando, pode falar, Oi, Josi. tudo bem? Boa tarde. Inicialmente, parabéns pela apresentação. Eu invadi aqui o login da Patrícia Sierra, que é assessora da diretoria técnica aqui da Fundação ProSangue. Meu nome é Cíntia Raio, eu sou médica responsável pela divisão de produção do sangue. Inicialmente, parabéns pela apresentação.
os dados que vocês mostram. Só um instante, por favor. Nós estamos online, né, com a ProSangue de São Paulo, a doutora Patrícia Sierra, é isso? Não, a Patrícia, que eu invadi o login dela. A Patrícia é assessora da diretoria técnica, e eu sou Cíntia Arraes, eu sou médica responsável pela divisão de produção de sangue. Pronto, pode falar. Inicialmente, parabéns pela apresentação da Isa, nos trouxe dados muito interessantes. E eu gostaria de saber, porque nós também fazemos esse controle de estoque muito fino, com a participação do nosso corpo médico. Nós temos um sistema de requisição de hemocomponentes online. Aqui na Fundação ProSangue, nós atendemos, além do complexo do HC, que inclui o Instituto do Coração, ICESP, o Instituto da Criança, mas 100 hospitais da rede pública metropolitana. Então, é bastante coisa para gerenciar. E todas as requisições nós recebemos online e tem um médico que avalia qualquer uma, seja de hemácia, de plaqueta, crioplasma. E tem aquele corpo a corpo com o colega prescritor para discutir. Isso, assim, na verdade, melhorou muito o que a gente vem buscando atualmente, que é o uso racional do sangue. A gente trabalhou durante muitos anos em relação à segurança transfusional e hoje a gente foca no uso racional do sangue, igualmente como vocês fazem aí. E a plaqueta sempre, obviamente, vai ser o grande problema, porque como ela ainda dura 5 dias, é muito difícil esse manejo. Eu queria saber, inicialmente, qual que é o índice de perda de plaquetas de vocês global. Há estudos que mostram que 30% é super aceito, levando em consideração esses 5 dias. Uma ação que a gente tomou há cerca de 1 ano foi fazer um gerenciamento mais como se eu estivesse dando uma função para o médico responsável da agência. Eu vou te dar essas plaquetas por dia, porque esse é o estoque mínimo que a gente calculou e você vai gerenciar. Antigamente, tudo que estava vencendo naquele dia voltava para o estoque central pela manhã. Isso das nossas agências internas. E aí a gente percebeu que com essa mudança houve uma mudança muito grande de diminuição da perda de plaquetas com validade chegando até em torno de 11%, 12%, coisa que já foi muito mais alta no passado. Eu queria saber qual que é o índice de descarte de plaqueta de vocês e o que vocês fazem para correr atrás. É muito caro produzir plaqueta. É muito caro. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença do Hemocentro de São Paulo. Eu queria chamar a Isa para falar sobre o nosso acompanhamento do indicador de descarte de plaquetas. Se a Isa puder vir aqui para frente da câmera. Eu vou tentar colocar na tela também o indicador. Olá. A gente, na verdade, a manutenção, eu até acho que o doutor Franklin vai colocar o indicador de dias de estoque de plaqueta. Hoje em dia, a gente mantém um pequeno estoque de plaquetas em alguns hospitais que transfundem mais, até porque, por conta da logística em si, de o paciente precisar e a plaqueta está lá para pronto uso, um paciente de emergência. E, além disso, a gente tem o plantão do hemoterapeuta, que, diante de umas solicitações específicas, a gente passa para ele avalia junto com o médico assistente a real necessidade do paciente. E aí realmente vai dia a dia, né? A depender do estoque, o doutor Franklin, a direção, orienta que todas as solicitações devem ser passadas pelo plantão da hemoterapia, e aí 100% das solicitações são realmente passadas, a não ser que o paciente esteja sangrando ou uma reserva, né, cirúrgica, mas a gente consegue manter realmente o estoque e o descarte em uma certa manutenção. Anteriormente, a gente tinha uma meta de 20% a 40%, só que a gente sempre ficava abaixo dessa meta. Hoje aí a gente conseguiu uma média no ano passado que foi inferior a 25%, uma média anual,
E a gente está conseguindo, com a organização das coletas, assim, realmente organizar, mas a plaqueta sempre é uma dificuldade, até porque a maioria das nossas plaquetas são buff codes. A gente tem uma média de envios de plaqueta, de transfusões, a média diária de fornecimento é de 37 plaquetas de transfusão por dia. Então, é um volume muito grande em toda a hemorrede. E depois que a gente também conseguiu centralizar as centrais de processamento, conseguiu otimizar a produção desses buff codes. E, como eu falei, a gente sempre olha para o estoque a nível da hemorrede estadual. Então, todos os dias a gente está gerenciando esse estoque, trazendo o que está mais próximo ao vencimento para Fortaleza, que é onde transfunde mais. Também vai ter dias que a gente tem um grande volume de plaquetas e que não adianta eu trazer tudo, porque eu sei que pode ser que vença aqui, então a gente deixa realmente onde os pacientes possam vir transfundir mais. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu. Vocês realmente conseguiram um manejo melhor e cair o índice de descarte. Coisa que a gente também conseguiu com essa atitude que a gente tomou de calcular o estoque mínimo dos nossos grandes consumidores, que temos agência, deixar no estoque mínimo para eles manejarem todo dia e não mais receber plaquetas vencendo para o estoque central, porque antigamente a gente achava que ia ser fácil, porque além dos nossos clientes ainda tem mais 100, mas os grandes consumidores são os hospitais do complexo HC, como eu falei. Então, o manejo intra-agência surtiu muito mais efeito e a gente conseguiu uma melhora muito drástica mesmo, absurda do índice de descarte de plaquetas por validade. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Mais uma vez, parabéns para vocês por o trabalho excelente que vocês fazem aí. E sou daí. Eu sou daí também, né, Luciana? Sabe disso. Eu sou daí, mas estou fora há tanto tempo. Cíntia, um grande beijo, um grande abraço, estamos com saudade. A Cíntia foi colega de turma da minha irmã, Daniele. Fico muito feliz de estar falando com você. Franklin? Oi, eu, Cíntia, tudo bom? Franklin, você foi residente aqui também, né? Fiz residência em São Paulo, fiz um ano aí no HC, certo? Eu só queria complementar, queria agradecer a participação de vocês, a gente fica muito feliz. O que a gente faz para poder, não é fácil gerenciar estoque de plaqueta, é caro produzir plaqueta, a gente conta, assim, o gerenciamento do estoque é uma equipe enorme, vai desde o governador do estado, financiando a Secretaria de Saúde, que financia o EMOSSE, e a direção do EMOSSE, em geral, luta ferrenhamente para garantir recursos para que o EMOSSE funcione bem. Então, a gente sabe que a hemoterapia, a medicina, ela tem o seu custo, né? Então, tem desde todo esse processo, o processo da captação dos doadores, das agências transfusionais, do plantão de sobreaviso, do processamento, certo? O que a gente faz para tentar gerenciar melhor esse estoque? Quando a gente começa a avaliar, a gente calculou o estoque crítico, né? Aqui em Fortaleza são 34 plaquetas para um dia, né? De atendimento, né, em média, né, às vezes tem segunda-feira que a gente tem que atender 50 plaquetas, eu sei que provavelmente São Paulo é bem maior, né, então quando a gente chega nesse estoque mínimo, a gente ainda não tem esse número formal, que talvez seja esse o que a gente está pedindo, a gente já tem, dispara ações quando a gente começa a chegar perto desse estoque crítico, que a gente, todo pedido de transfusão de plaquetas é passado pela avaliação do hemoterapeuta, e a gente faz dose profilática nas situações possíveis, naqueles pacientes internados que não estão sangrando, que estão estáveis, que não vão fazer nenhum procedimento, a gente faz dose profilática nesse paciente, mas através da avaliação do hemoterapeuta, né, e a gente intensifica as coletas, né, as coletas de aféres como de sangue total também. A gente tem um espelho de São Paulo no sentido de descarte de plaquetas. A gente primeiro organizou o estoque de hemácias, então a gente vem organizando o estoque de hemácias. Para isso, a gente vem trazendo um descarte de plaquetas. Nosso indicador anterior era de 20% a 40%. A gente, esse ano, está baixando esse indicador para abaixo de 25%, mas a gente quer tentar chegar, como vocês da Fundação ProSangue, de ter cerca de 15% de descarte, né, ter um valor mais baixo de descarte, para a gente conseguir otimizar mais esses recursos. Mas é um trabalho de persistência, a gente conta com o sobreaviso de hemoterapia
é bastante atuante, né? É um sobreaviso que eu fico às terças-feiras de manhã, e assim, é ligação a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, para a gente poder dar conta. É trabalho de consistência mesmo, assim, eu fico feliz de estar conversando com vocês aí da ProSangue. Assim, a gente até precisa entrar em contato com vocês para saber como é que está o índice de descarte, para a gente se comparar, que a gente precisa se parametrizar, né, para a gente saber o que a gente está fazendo é bom, é ruim, né, a gente pode fazer melhor, né, então é importante esse contato com os hemocentros, ela dá um exemplo para todo o Brasil, né, nesse contato que ela tem entre elas. A gente agradece a participação de vocês, aí eu gostaria de complementar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu queria saber qual o fornecimento diário, qual mais ou menos a média diária de transfusões de plaquetas de vocês? É uma média de 34 Fortaleza, 37 Hemorrede, e aí depende também da quantidade de dias, né? Do dia da semana. A gente tem alguns dias que são mais intensos, que são os dias de ambulatório. Então, a gente tem, como o doutor Franklin falou, 50 solicitações ou mais. Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade. É para mim essa pergunta? Saber aí na ProSangue, qual é a média diária de plaquetas que vocês distribuem? Tá bom. A nossa produção maior é de aféreses, tá? E 60% dos nossos doadores de aféreses, eles produzem plaqueta dupla. Então, a grande maioria são doadores de aféreses, 400 coletas, em torno de 400 procedimentos de aféreses por mês. O restante a gente completa com pool de Doficote. A gente já chegou a ter uma produção razoável diária de 30, depois de 35. Hoje em dia, a gente tem uma produção diária razoável de 45 doses. Sendo que isso varia um pouco de dia. Por exemplo, de sexta-feira, a gente produz 60. De quinta, 50. De sábado, 35. Domingo não se produz. Segunda, terça e quarta, 45. Então, esse é o nosso cálculo atual. Agora, isso a gente leva em consideração porque, recentemente, teve um aumento do número de leitos no Instituto Câncer, no ICESP, e aí, aumentando o leito de oncologia, aumenta a utilização. Aumentaram leitos de cirurgia cardíaca, quer dizer, o que a gente tem percebido, que a demanda aumentou assustadoramente. Quer dizer, tudo que estava represado na pandemia, na fase pior, veio agora, os tratamentos oncológicos, a cirurgia de grande porte. Então, a gente chegou nesse número recentemente e está muito equilibrado com o nosso descarte abaixo de 20%. Então, o dia que a gente produz mais é sexta-feira, que são 60 doses. A sua grande maioria, plaquetas por aféreses. A gente queria agradecer novamente a presença da doutora Cíntia, né, da doutora Patrícia, né, que está ao lado dela, e agradecer a todos. Alguém mais, doutora Luciana, gostaria de fazer algum comentário, né, Nájila? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, bem rapidinho. Queríamos convidar todos vocês, viu? Inclusive a doutora Cíntia, a doutora Patrícia, aí de São Paulo. Toda quarta-feira nós temos sessões ou de hemoterapia ou de hematologia. Eu queria reforçar como um dos marcos também para a gestão de estoque é a presença do hemoterapeuta, né, do médico hemoterapeuta nas agências, no hemocentro, a figura, né, o papel do hemoterapeuta mesmo na instituição, trabalhando, né, e em prol, né, de todo o manejo e de todo o andamento bom da condução da hemoterapia. Então, eu queria agradecer a todos. Sem dúvida, o hemoterapeuta ele tem que ter um papel primordial nas avaliações das requisições de sangue, hemocomponentes, porque muitas vezes, o que a gente percebe aqui? Muitas vezes os colegas de outros locais, da periferia, de hospitais grandes, mas são mais periféricos, eles nos agradecem a ajuda. O nosso sistema de requisição online, ele tem uma barra que é observações. Então, a gente consegue até fazer um chat. Olha, você está solicitando isso, mas de acordo com o manual de transfusão, e a gente dá literatura, eles, nossa, nunca imaginei que fosse assim. E eles até agradecem essa educação continuada que a gente faz aí 24 horas por dia. E lógico, a gente, nosso estoque não é tão bom quanto o de vocês, né? Vocês fazem milagre. O nosso estoque realmente, o número de entradas aqui está cada vez
pior, né? Que nacionalmente está assim. Então, a gente tem mesmo que correr atrás com o uso racional. Não temos outra saída. Se não entra, não pode sair desenfreadamente. Então, ter um hemoterapeuta, como também vocês têm 24 horas por dia, fazendo essa educação continuada, quem sabe no futuro a gente vai sim ter até menos ação, porque o PDM já vai ser utilizado com mais força nos outros hospitais, nos outros centros. Então, acho que a gente está falando a mesma língua. E também, assim, quando a gente tem essa ação mais proativa da hemoterapia, né, a gente tem a oportunidade de introduzir algumas estratégias de patient blood management, né, de entender, fazer o colega entender que não é a transfusão, é o ferro, que tem outras, que alternativas a gente pode ter, o que terapêuticas mais efetivas até do que simplesmente a transfusão a gente pode ter para esses pacientes. Então, é uma oportunidade de fazer essa interconsulta e de ir introduzindo devagarinho esses conceitos e essas estratégias de patient blood management, que a gente tem que, né, não é mais uma coisa de queremos, podemos, deveríamos, acho que a gente tem que fazer e fazer rápido, porque os pacientes precisam realmente de ter essa oportunidade de ter uma abordagem mais segura, né, do que o que era feito antes, da gente entender, se deparar com esse conceito e essas possibilidades. Uma coisa interessante também, desculpa, só para finalizar, que a gente consegue medir com esse nosso sistema online de aquisição, o porquê que a gente não atendeu. Então, ele pede 2 concentrados de massa, por exemplo, a gente manda 1. Mas por que a gente não atendeu? Por que a gente está em estoque emergencial? Porque os índices, a justificativa não condizia, porque a conduta médica, porque nós aplicamos o PDM, enfim. E depois a gente mede isso no final do mês, e a gente vê que realmente, se a gente não atendeu os centros em mais de 90%, que é o nosso indicador, é porque não deveria, porque foi uma solicitação exagerada, e que com conduta médica, com conversa, a gente conseguiu diminuir. Então, isso é também muito importante, que a gente consegue medir. A interconsulta também oportuniza a gente a não só transfundir menos, mas quando precisa transfundir mais, também transfundir, ofertar, né, ao paciente a dose correta. A gente percebe muito vamos dizer assim, uma inconsistência na dose de crio precipitado, por exemplo. A dose que é pedida é sempre inferior ao que o paciente provavelmente precisaria. Então, não é só você fazer a interconsulta para evitar transfusões desnecessárias, mas para otimizar mesmo. Evitar a transfusão desnecessária e sugerir, né, e até conseguir que o paciente receba doses corretas e o número de transfusões, o número de hemocomponentes corretos quando necessário. Então, é uma otimização, né? E aí, acho que o hemoterapeuta tem que estar no circuito, porque senão a gente não consegue fazer essa conversa direito, né? E também quebrar aquela ideia de que a gente não está mandando porque a gente não tem, ou porque a gente está poupando estoque. A gente não está mandando porque o paciente não precisa, como você falou, e quando o paciente precisa de mais, a gente também conversa, faça mais, porque isso que você está pedindo é muito pouco, porque a subtransfusão também é um problema, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter esse olhar duplo, né? Queria agradecer novamente a todos aqui presentes, a coordenadora Isa da distribuição, certo? A doutora Cíntia, a doutora Patrícia lá da ProSangue de São Paulo, né? Toda quarta-feira, de 1 às 2 horas, nós trazemos temas de hematologia e hemoterapia na sessão do Dr. Murilo Martins, que é um dos grandes nomes da hematologia e hemoterapia no Brasil todo. Agradeço a todos, um abraço, até quarta-feira que vem. Obrigado, tchau, tchau. Boa semana.